Obrigado, Maicon Costa. Vamos aos comentários políticos com o Thiago Dias. Boa noite, Thiago. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos que nos acompanham aqui na TV da Cidade. E na tarde desta terça-feira aconteceu mais um debate entre os candidatos à Prefeitura de Joinville. Uma emissora de rádio reuniu 4 dos 5 candidatos, um deles estava fora e realizou todo aquele... entrevistas, respostas dos candidatos, Paulo. Então foi um momento para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o plano de governo dos candidatos. Só ficou de fora o Marco Tebaldi, é isso? Exatamente. Foi a Brasília votar e discutir o novo Código Florestal, né? Exato. Então foi a ausência aí marcante, porque o pessoal estava esperando a presença dele. Que é o primeiro, na maioria das pesquisas está como primeiro lugar, né? Exato. Então, como ele está em primeiro lugar, as pessoas, os candidatos, né, e também os ouvintes que tiveram a oportunidade de fazer as perguntas, queriam saber dele o que ele queria fazer para o futuro da cidade. Aí faltou. Quando falta um candidato, aí fica não sei se foi a impressão que eu tive, Thiago, mas ficou um debate meio morno. Foi, bastante morno. Talvez pela ausência do candidato Marco Tebaldi, mas foi bastante morno, não teve muita agressividade, todo mundo os 4 candidatos estiveram, todos calminhos desta vez. Só os debates assim ainda continuam com aquela história da fichinha, um pergunta para com isso, com aquilo, acho que temos que inventar um outro sistema de debate. Quem está assistindo ou quem está ouvindo gosta dessa provocação das perguntas. Por exemplo, você falando assim, no meu governo eu fiz tal projeto. O que você pretende, candidato, a fazer no seu plano de governo? Então, são alfinetadas, a oportunidade de alfinetadas entre os candidatos, Paulo. Até para saber se o outro candidato está preparado mesmo, né? Exato, mas tudo tem um reverso, no sentido de você pergunta para o candidato, mas a pergunta já tem a réplica e a tréplica já pensando qual vai ser a resposta. É bem interessante isso. Por exemplo, um candidato pode falar de saneamento básico, mas ele já está esperando a réplica para dizer o que ele está fazendo no saneamento básico, por exemplo. Tiago, ontem com toda a assessoria dos candidatos, enfim, a maioria, tratei com os candidatos o fechamento dos nossos debates aqui. Não vamos realizar debate, nós vamos realizar entrevistas separadas, mas cada um definindo suas prioridades a partir da próxima semana. Então, ontem nós fechamos com todos os candidatos, conversei com quase todos os candidatos, alguns assessores, né? O último ontem eu conversei com o Leonel Camazão e ainda não me confirmou também, nem ainda o Kennedy por agenda, mas semana que vem, com certeza, nós, de segunda até sexta, nós estaremos aqui no Notícias da Cidade com todos os candidatos. Não, é interessante, porque aí o jornal e também a nossa televisão presta um serviço aí à comunidade joinvilense, mostrando o que os candidatos querem para o futuro da maior cidade de Santa Catarina, Paulo. Uma última informação, foram apreendidas aí 300 placas ou cavaletes que estavam irregulares. No centro da cidade há bastante restrição. A pergunta que fica é, por que só agora, faltando 19 dias, que a Justiça Eleitoral foi colocar adiante o seu plano de ação? Poder de ação. Exato. Por que só agora, 19 dias? Por que não foi feito isso no comecinho de agosto, quando começou a eleição? Uma questão que pega muito pesado, conversando com alguns comerciantes ali do centro, amigos nossos e até conhecidos, porque o ITRAN, a Conurb, sempre foi muito mordaz na sua fiscalização quanto às placas de comércio. Simples placas na vitrina já davam problema. E aí o comerciante, inclusive um dono de um posto nestes dias, perguntou para mim, Paulo, tinha uma plaquinha ali na esquina
falando de uma promoção de um cachorro-quente, tem uma placa, por sinal, muito bonita, só que tomou-lhe notificação do Instituto de Trânsito e Transporte, enfim, a antiga Conurb, por estar aquele cavalete ali bem menor do que o cavalete dos políticos. Certo. Então ficou 2 pesos e 2 medidas. Pô, eles podem, por que nós não podemos? Então acho que agora foi uma decisão e acredito que a próxima eleição não vai poder mais usar cavalete. Exato. Né? A gente lembrar aí, algumas eleições atrás, tínhamos os postes. Quem não se lembra dos 4, 5, 6 nomes, plaquetinhas que tinham nos postes, ali na Beira-Rio. Quem não se lembra disso? Meu Deus, o cidadão ia lá, colava o último dele e tirava os de baixo. Exato, né? Era o passo. Ficava tudo no chão. Era o passo, vai pisando nos outros e para colocar lá a plaquinha nos postes. Quem não se lembra? As placas maiores, agora tem a determinação de ser 4 metros quadrados, foi liberado o cavalete, e o cavalete foi excessivo e por isso a Justiça Eleitoral está tomando as rédeas, Paulo. Afunilando cada vez mais essa eleição, essa propaganda aí. Exato. Então o centro tem bastante restrição quanto às placas. Isso é bom por causa do trânsito, por causa dos pedestres. E também tem outras maneiras de se fazer campanha eleitoral, Paulo. Né? Tem vidros de carros, vidros de casas, tem as frentes das casas, então não precisa dos cavaletes, talvez até atrapalha o pedestre, também atrapalha aí o trânsito e os motoristas. Calçadas, né? Exato. Né? Com essas informações, nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã com você, Paulo Martins.